Oi, gente, eu sou a Meire. Hoje estamos aqui no podcast Mulher Heroínas com os nossos convidados, Rafael Belo, que está comigo hoje, vai participar, Marileia Aracaki, biomagnetista, o médico Dr. Daniel Figueiredo, ele é de medicina preventiva e integrativa. Vamos. Marileia, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, seu nome, vamos se apresentar. Tá. Eu me chamo Marileia Carvalho Aracaki, eu tenho 48 anos, eu sou terapeuta integrativa, holística, biomagnetista e programadora bioenergética aplicada. Dr. Daniel, se apresente pra gente. Eu sou Daniel Figueiredo, faço ortopedia pediátrica e venho estudando essa medicina preventiva nos últimos anos, que eu acho que é uma coisa muito interessante, é uma nova visão da medicina. E faço também kinesiologia médica aplicada, que é um assunto interessante também. E eu quero dizer também, Rafael, que a gente também tem uma história muito bacana, eu e o Dr. Daniel, ele que descobriu o laudo do meu filho, e não só o profissional competente que ele é, mas ele veio com uma jornada muito positiva na minha vida, sabe? Ele me ajudou muito a entender sobre a doença e sobre o que eu poderia fazer daqui para frente. Além da questão da medicina preventiva, ele tem uma história muito bonita na parte de ortopedia comigo também. De ortopedia, eu tinha acabado de ver uma poesia sobre ortopedia ali, né? Sobre pés, na verdade. Mas é aquela poesia mais pesada que fala de Ruanda, né? Não sei se vocês lembram de Ruanda, mas nós estamos falando de coisa positiva aqui. E o integrativo saiu de lado porque foi um termo muito político utilizado um bom tempo, né? Na verdade, a medicina preventiva é uma especialidade médica e a medicina integrativa não é. Então, quando você pega alguém que tem o título de especialista em medicina preventiva, é diferente, porque ele vai ter que comprovar que ele já trabalha com essa função, ou que fez residência nessa área, que fez a prova de título e passou na prova de título para ter a titulação. Hoje eu tenho 4 títulos de especialistas. O último foi medicina preventiva. Então, por isso que eu acho que é o termo mais correto da gente usar e é o que a gente quer fazer, é prevenir doenças, né? Eu sempre falo para o paciente que é como se fosse um carro que está esquentando. Eu não preciso esperar ele fundir o motor para colocar um pouquinho de água. Às vezes a deficiência que você tem é muito pequena e você tem uma deficiência que te dá uma doença enorme. Eu não sei se vocês lembram que mais ou menos uns 2 anos atrás teve um inglês que ficou cego com 20 e poucos anos por só comer lanche. Né? Ele fez uma deficiência de vitamina B tão grande que ele fez uma neurite oftálmica e ficou cego, né? Por falta de vitamina B12. Então, uma coisa assim tão simples e que poderia ter modificado a história natural dele, né? Não ia ter isso. É que, na verdade, você não trabalha só os sintomas da doença, mas assim a causa daquilo está acontecendo no organismo da pessoa, né? Porque às vezes a gente vai tratar uma dor de cabeça e às vezes nem é uma dor de cabeça, né? A gente tem que descobrir de onde vem essa dor. Exatamente. Se está ligado a alguma coisa, alguns sintomas de outra parte do corpo, né? E geralmente está. São sintomas, né? Não é a causa, né? Ele está indicando que tem alguma coisa no seu corpo. Você não vai mascarar com um medicamento, né? Você tem que ir descobrir qual que é o problema. Daí a gente faz o link com a terapia, né? A terapia normalmente é isso, né? Sim, o biomagnetismo, ele é um tratamento com ímãs, né? Que ele ajuda a equilibrar o pH do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele não pode estar muito ácido e também não muito alcalino, né? Então, a gente, impactando os ímãs no corpo, a gente faz um rastreio e faz com que o corpo, ele fica o pH neutro, né? Então, o nosso corpo estando saudável, né? A nossa imunidade fica melhor e a gente consegue tratar a parte física, a parte emocional também. Inclusive, a Marileia está fazendo tratamento comigo, com meu filho, né? Sim. A gente já está vendo alguns resultados bem bacanas. Questão de irritabilidade, ansiedade, isso vai melhorando. Logicamente, são sessões, né? Não é uma coisa que você vai já se programar, vai fazer hoje, amanhã já está super bem. Não é assim. E você tem que estar aberta também. Eu falo de você estar aberta a aceitar aquele tratamento também para aquilo dar resultado, né? E é isso. E, doutor Daniel, e os seus pacientes assim no consultório, o que você vê mais assim deles estarem mais, não digo reclamando, mas questionando, doutor, eu vou no médico, sinto isso, mas aparece outra coisa, e aí a pessoa fica totalmente perdida, qual médico ela vai? Porque antigamente a gente ia naquele médico antigo, né? Ele já prescrevia tudo para você. E hoje não. Hoje você tem que ir em vários médicos, várias especialidades para você... Às vezes você nem chega num laudo, né, específico, né? Como que é os seus pacientes, o seu consultório, a procura? Então, eles estão procurando mais exatamente com essa queixa, né? Fora, já fui no especialista em joelho,
e não resolve. Entendeu? Já fui, já tenho tratado essa dor de cabeça há 5 anos e não resolve. Então eu falo, estou vindo aqui no senhor para tentar ver uma outra forma de ver esse sintoma. Porque, por exemplo, existe uma coisa chamada hipersensibilidade tardia mediada por IgG. O que é isso? Eu como hoje, daqui 3 dias eu vou ter um processo, vou desencadear um processo no lugar que eu sou mais suscetível. Então, por exemplo, eu como uma pizza no sábado, eu vou ter uma enxaqueca na segunda-feira ou na terça. E aí eu fico, olha, mas hoje eu comi salada, entendeu? Por que eu estou tendo a dor de cabeça? Então é muito difícil o paciente entender o vínculo com o que ele fez 3 dias atrás. E essa sensibilidade é o que é mais comum da gente encontrar hoje. Então, de acordo com a sua área de sensibilidade, é onde você vai desenvolver. Às vezes você toma uma cerveja e vai ter dor lombar pela cerveja. Por quê? Vai distender o abdômen, vai soltar a musculatura da frente do abdômen e para você ficar de pé, alguém tem que segurar. Então a lombar contrai. Então você vai ter dor lombar porque você bebeu uma cerveja. E também eu vejo muito assim, também as pessoas se automedicando, porque como hoje a farmácia já virou, eu falo que já virou tipo uma conveniência, né? Então assim, lá tem vitamina B, vitamina C, então você acaba se automedicando sem saber qual que é a sua deficiência ali de vitaminas, né? Então você às vezes acaba consumindo muita vitamina D e às vezes não é isso que o seu organismo está precisando, né? Tem essa questão da automedicação que eu acho também que é uma questão muito preocupante, porque está muito fácil, né? Tá muito fácil você chegar lá e já comprar tudo quanto é tipo de vitamina e às vezes esse tipo de vitamina não está sendo suficiente para o seu organismo, né? É ao contrário. Geralmente não é assim que funciona. Eu sempre coloco, eu tenho um slide numa aula que eu coloco indo de Campo Grande para São Paulo, né? Que eu posso ir em linha reta com a ajuda de alguém, entendeu? Pode ser um mapa, pode ser o Waze, Google Maps. Não dá para você pegar o carro e sair no mundo querendo chegar em São Paulo. Entendeu? Esse aqui é o objetivo do médico. Orientar ele a conseguir chegar no objetivo mais rápido. Pode até conseguir chegar sozinho, mas é muito mais difícil. Então você falou, por exemplo, vitamina D é muito bom, né? Depois da infecção que teve aí alguns anos atrás, né? A gente viu que todo mundo começou a tomar vitamina D. Só que a vitamina D dentro da célula, ela trabalha com magnésio. Então se eu tomar só vitamina D, eu vou ter deficiência de magnésio e vou ter um monte de sintoma por falta de magnésio. Contratura muscular, cãibra, pernas inquietas à noite, chuta à noite sozinho. E aí, assim, tentando fazer uma coisa boa, você acaba criando um outro problema. Ou uma outra coisa, falta de vitamina B12, por exemplo. Muito ruim. Excesso de vitamina B12, muito ruim. Por quê? Porque ela tem a capacidade de bloquear gene com defeito. Nós temos uma média de 2.000 genes com defeitos. Então eu tenho um radical da vitamina B, chama metil, ele vai lá e dá uma flechada no gene e o gene não consegue sintetizar nada. Né? Ele fala, eu quero, não quer nada, fica quietinho aí. Se eu tomar muita vitamina B12, eu vou começar a jogar esse radical metil, essa flecha, nos meus genes bons também. Então nem de mais, nem de menos. Então o que eu acredito hoje? Pouca suplementação e diferente com o passar do tempo. Hoje você vai tomar isso aqui, daqui 2 meses você vai tomar isso daqui, e acaba sendo uma necessidade de todos, porque a nossa alimentação está cada vez pior, né? No caso, o paciente vai até o consultório e você faz uma análise certinho daquela pessoa para realmente especificar o que é necessário para aquele organismo, né? Para não ter aumento de uma coisa, de diminuir outra, né? E o excesso de vitaminas, algumas vitaminas eu sei que prejudica a saúde também, né? Então tem que ter esse equilíbrio ali, né? Questão de tratamento para cada tipo de paciente e idade também, né? A gente não pode comparar nenhuma idade com a outra, né? E nem um paciente com o nem outro, né? Nem um paciente com o outro, nem uma doença com a outra, né? E Porque às vezes o paciente já chega com um laudo para você. Aí você tem que avaliar tudo aquilo ali com o paciente. Ele só quer que você assine embaixo. Na verdade, o paciente já chega lá já querendo a resposta, né? É a questão da prescrição, né? Tanto para terapia quanto para medicina. Se a pessoa não segue a prescrição, não toma o medicamento na quantidade certa, no horário certo, é óbvio que não vai funcionar, né? Fazer a parte dela, entendeu? Essa medicina, nós estamos juntos naquele caminho, entendeu? Então, se você não come direito, se você não dorme direito, se você não faz exercício físico, se você não faz o manejo do estresse, junto com a suplementação, não é só suplementação. Na verdade, é dar ferramentas para que você entre em equilíbrio. Igual você estava querendo equilibrar o pH, né? A gente vai entrar em equilíbrio esse organismo pensando no poder de autocura.
Tá? Então, assim, se eu der tudo o que você precisa, eu penso que você consegue se resolver. Igual um corte, né? Se eu cortar aqui, eu não preciso ficar pensando nele. Falar, olha, agora faz uma sangra, faz uma casquinha, agora produz outra célula. Isso é tudo automático. Então, o nosso sistema é um sistema que funciona muito bem, inclusive com as deficiências. Às vezes você olha o exame e fala, nossa, não sei como é que você está aqui andando, entendeu? De tão ruim que estão os seus exames. E aí, quando a pessoa arruma o meio de campo, né, melhora esse sistema, ela fala, nossa, virei outra pessoa, ou voltei a ser o que eu era. E eu estava falando até com a Marileia essa semana, né, do poder que também das emoções tem, junto com o tratamento convencional, né, junto com a medicina, no caso a preventiva, né, eu acho que tudo é um contexto, né, que a gente estava conversando sobre isso, que a parte emocional hoje em dia afeta muito também a nossa saúde, né, a gente acaba atraindo todas aquelas energias, aquelas questões do dia a dia dentro da gente, e às vezes a gente não procura nem orientação médica e nem procura uma ajuda terapêutica também, né? Sim. E as suas pacientes lá, a queixa lá é maior dor, ou questões emocionais mesmo, ou questão de angústia, tristeza, ansiedade do dia a dia, né? Alguma pessoa às vezes está fazendo um tratamento médico muito sério também, acaba, né, se sentindo fraca, frágil naquele momento. Como que é na sessão com você? Sim, a maioria das pessoas que me procuram é por ansiedade, depressão, dores no corpo, dores musculares, né? É como se já fosse em todos os médicos, estão tomando medicamento, mas não conseguem, né? Até tomando a medicação, não consegue ter aquele alívio, né? Das dores, da ansiedade e da depressão, né? Então, assim, no rastreio do biomagnetismo, a gente consegue equilibrar, tratar a parte física, a parte emocional. Aí eu incluí a parte da ancestralidade, parte materna, parte paterna, né? E a gente consegue fazer onde está a emoção, sensação, a gente consegue reprogramar, né? Olhar onde que está, qual é a emoção, né, que causa aquela dor de estômago, né? Aquela ansiedade, aquela depressão, né? Então a gente consegue detectar, né? Qual é a idade que isso deu início, né? Porque quando não consegue olhar e ressignificar, né, trazer para a consciência, né, o que causa aquela dor, né, os ciclos se repetem, né? Então a gente procura olhar, né, onde está a emoção, a sensação, e qual, né, tratar a parte materna, a parte paterna, né? E tem uns resultados muito... E eu falo que a medicina, tanto a preventiva quanto as terapias de biomagnetismo, há vários estudos, né, que elas vão ser consideradas futuramente os tratamentos mais, assim, modernos, né, e com mais conhecimento, mais informações. Eu estava lendo muito sobre isso esses últimos dias. Eu vi que realmente, quando a gente começar a abrir mais a mente, não só a questão do paciente, mas também dos próprios médicos também, né, de evoluir com a medicina também. Uhum. Porque a partir do momento que a gente trata de dentro para fora, eu acho que é muito mais certeiro você conseguir chegar ali num diagnóstico, né, logicamente, não depende só que nem eu falo, as pessoas querem um milagre, e não é assim que funciona, Eu não quero, né? fazer a parte delas, né? Tem que ter o médico, a terapeuta, mas tem que ter o nosso lado também. O médico vai te dar a direção. E se você seguir a direção certinho, não tem como dar errado. Eu acho que é isso, né? E o que ela está dizendo muito, a gente vê que era muito difícil antigamente a gente pensar em prevenção e pensar na terapia, no físico e no emocional, porque nós somos muito europeus, né? A gente veio com a medicina europeia e esquecemos o Oriente, que tem essa questão da prevenção e a questão da emoção. Então, a medicina oriental começou a estar mais em voga agora, deixando mais de lado essa questão técnica, essa questão da medicação que resolve tudo. Você vai no médico, toma um remédio e pronto, resolve tudo, né? Isso a gente está vivendo muito desses últimos anos para cá, com as especializações que o senhor estava dizendo e com os tratamentos que você vem fazendo com as pessoas, porque tinha muita resistência, inclusive das pessoas disso. Não, vou tomar um remédio, eu vou lá fazer o quê? Né? É isso que aconteceu muito na evolução, e os estudos de vocês comprovam isso, né, doutor? Eu tenho um caso muito interessante, que eu fui ser testemunha num julgamento lá pelo hospital universitário, e eu estava do lado de fora e encontrei um advogado amigo meu, começamos a conversar e estava o cliente dele sentado, gordinho assim, e eu explicando para ele como é que funcionava. Aí o cliente dele falou: doutor, posso falar uma coisa? Eu falei: pode.
Fui num cardiologista, ele falou para mim assim, se o senhor emagrecer, se o senhor começar a fazer exercício, parar de tomar cerveja, o senhor vai parar de tomar remédio. O senhor sabe o que eu fiz? Troquei de médico. É que, na verdade, as pessoas começaram a ficar muito dependentes da questão do remédio, porque geralmente você vai no médico, automaticamente ele já prescreve vários remédios. Então, assim, a própria pessoa já começou a achar assim, que eu dependo do remédio. Eu só vou estar bem por causa do remédio. E, às vezes, não é só isso, né? Elas não querem mudar os hábitos delas, Eu sempre né? brinco que não tem falta de antidepressivo no seu corpo, entendeu? Você tem falta de vitamina, de mineral, de hormônio, É, que é né? isso que eu tava Dependendo da conversando. idade. A gente conversou bastante sobre isso, né? Porque eu falo que a maioria, agora que a gente vai procurar uma ajuda médico-terapêutica, geralmente tudo a questão é a ansiedade, né? E eu acho que às vezes nem é só isso, né? Às vezes tem questões mais profundas no seu organismo, dentro de você, que às vezes, né, com acompanhamento mais a fundo com profissionais, você consegue sim ter uma qualidade de vida melhor, né? Seu organismo está em desequilíbrio, né? Só para você ter uma ideia, a mulher às vezes está com infecção urinária e dão um antibiótico para ela, uma quinolona para ela tomar, que é uma bomba atômica dentro do intestino. Ela pode entrar em crise de ansiedade só porque tomou aquele antibiótico. Porque 90% da serotonina, que seria um dos hormônios da felicidade, são produzidas no intestino. Não é que eles vão para o cérebro, mas ele manda informação para o cérebro através do nervo vago para ele produzir e dão tijolinhos para ele produzir lá também. Então, olha como que são as coisas. Você entrar em crise de ansiedade porque você tomou um antibiótico, né? E aí vai para o psiquiatra e o psiquiatra passa um ansiolítico para você e não é isso. Mais medicamento. Não é Às isso, vezes né? eu tenho que melhorar suas bactérias intestinais que foram mortas pelo antibiótico. E às vezes você já estava em desequilíbrio e a bactéria que morreu é uma bactéria que tem uma substância, como se ela tivesse um cabelinho. Chama lipopolissaccáride, LPS. Aquela bactéria que morreu, ela era deste tamanho, era uma bolinha. De repente ela virou 1000 pedacinhos. Então ela te inflama muito mais. E às vezes a pessoa vê de novo na internet, fala, olha, é bom eu tomar um matador de bactéria qualquer, óleo de orégano, por exemplo. Se ela tiver em desbiose, ela vai ficar péssima. E fala, não posso tomar isso, aqui me faz mal. Não, te faz mal porque você tomou errado. A internet às vezes também é meio perigosa, né? Com essas questões, porque tudo você pesquisa no Falta Google, de né? Já aparece um monte de coisa lá, informação, e você já acha que aquilo ali é um milagre. Eu já fui muito disso, sabe? De pesquisar lá e querer comprar. E depois eu falei, peraí, né? Calma nessa hora, porque eu não sei o que eu tenho. Vai que eu tomo alguma coisa e dá alguma coisa reversa do que eu estou esperando. Então, às vezes, o excesso de informação também que está aí jogado na internet, às vezes é preocupante, porque às vezes você deixa de procurar um profissional que já tem experiência, que já sabe como tratar. E isso é bem difícil, hein? É porque não adianta nada você ter informação se você não sabe como usar essa informação, né? Você não foi E às preparado vezes para você usar, né? gasta muito, aí você compra um pote deste tamanho de polivitamínico uma vez ao dia, tá? Com a cápsula grandona. Só que, por exemplo, a janela terapêutica do zinco, por exemplo, é bem curtinha. Se eu tiver 100 zinco é ruim, aqui é ótimo, aqui é ruim. E aqui eu vou ter náusea de grávida. Então você comprou uma coisa super cara com um monte de nutriente e você não vai poder usar porque você chegou no ápice do zinco e toda vez que você toma, você tem náusea. Então eu gosto muito mais de coisas separadas e menos coisas por vez. É que, na verdade, você faz aquele tratamento prescrito para cada situação, né? Na verdade, você vai procurar os exames, pedir os exames, a pessoa leva, né? E você vai avaliando qual que é a necessidade de cada vitamina para ela, tem né? muita coisa sinérgica. Então, às vezes, assim, você começa a tratar por uma ansiedade e a pessoa fala, olha, meu cabelo começou a crescer de novo. Entendeu? Por quê? Porque sobrou pro cabelo. Né? O cabelo é anexo, é uma coisa... Veja, você como prefeito do seu corpo, você vai fazer cabelo ou vai fazer proteína cardíaca? Entendeu? Proteína Quando cardíaca. sobrar, vai pro cabelo. Então é muito interessante. O corpo sabe administrar bem, né? Tem que saber. A kinesiologia, assim que fala, o que seria isso? A kinesiologia aplicada, ela veio dos Estados Unidos, Dr. Goodhart, lá em 1960, começou a observar que ele apertava um ponto de um lado e parava do outro lado. Pô, que coisa estranha que é isso. Ele começou a observar vários pontos desses, ele começou a pegar a medicina chinesa, os meridianos de medicina chinesa, e começou a correlacionar músculo com órgão e com dente.
Aí, isso na década de 60, ele começou a fazer vários diagnósticos diferentes. Essa ideia foi para a Itália, e lá o Giancarlo Esposito, que 30 anos atrás, que fundou até a sociedade chamada Sicmo, né? Tem a sicmo.it, se vocês quiserem olhar na internet. Aumentou muito a complexidade do diagnóstico, começou a hierarquizar o diagnóstico. Olha, eu estou com 4 problemas, qual que é o problema principal? Né? Eu estou com uma cicatriz de cesárea, eu estou com um problema digestivo e eu estou com dor nas costas, entendeu? O que é primeiro? O que eu tenho que tratar primeiro? Então eles conseguem hierarquizar e conseguem indicar o tratamento mais adequado. Até a forma de fazer, entendeu? Que às vezes tem que aplicar algumas substâncias, é de lá para cá ou daqui para lá, entendeu? Qual porcentagem do remédio você vai dar? Quantos miligramas você vai dar? E tudo o paciente sente na perna dele. A gente usa a perna como a referência desse sistema. Da mesma forma que nós somos magnéticos, nós somos elétricos e posicionamentos de mão, existem uns resets que você coloca no paciente, você consegue fechar circuitos, fechar perguntas do paciente. Então você fecha um circuito e pergunta, olha, isso aqui é assim? Não. O que é primeiro? É esse ou esse outro? E aí, às vezes, quando você trata o principal, os outros desaparecem. Às vezes você trata o dente, ele melhora a dor no joelho e melhora a dor de cabeça. Por quê? Porque ele estava como principal o problema dentário. E também saber indicar quem que vai tratar, entendeu? Eu vou encaminhar para um osteopata, eu vou encaminhar para o dentista, eu vou tratar. Por quê? O que a gente vê na medicina tradicional? Eu trato dor no ombro de 10 pacientes, 3 ficam bons, 2 ficam mais ou menos, 2 não adianta nada. Por quê? Porque é singularidade. Cada um está com aquela dor no ombro por um motivo diferente. Um pode ter machucado, o outro pode ter um problema dentário, por exemplo, no canino. O outro pode ter seu lugar de choque dele. Então, quando ele fica bravo, ele fica nervoso, dói o ombro. Então, é a singularidade. Por isso que a medicina baseada em doença é uma medicina assim frustrante, na verdade. É claro que não estou renegando os meus 5 anos de residência, todo esse tempo de estudo que eu tive, mas assim, e sim associando o conhecimento. Né? Você pode ver aquilo ali, pode ver se ele bateu o ombro, por exemplo, e aí é ortopédico, né? Mas e se não bateu? E se só começou a doer? Por que começou a doer? Pode ser por causa de alguma outra região também, né? Por causa, às vezes, da coluna. Exatamente. Eu já vi casos de pessoas tratar a perna e não tem nada a ver a perna, era a coluna. É isso que eu ia perguntar, porque na terapia muitas vezes as pessoas já chegam também com o diagnóstico pronto. Eu tô com dor no joelho, eu bati o joelho não sei aonde, tá doendo. E às vezes a batida não foi nada, né? Sim. Às vezes, quando a gente faz o rastreio, a gente já faz um rastreio completo. Então, a gente já trata a parte física, a parte emocional e a parte da ancestralidade. Então, a gente vai liberando, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela vem, hoje eu tô com uma dor de estômago, né? Teve um caso que eu atendi, ela estava com dor de estômago. Aí, a hora que eu fui liberou uma idade que naquela idade que ela tinha anterior, ela sofreu um impacto e ela sentiu a mesma dor que ela estava sentindo naquele momento, né? Então, aí a gente conseguiu liberar, né? Então, emoções, sensações. Então, quando a pessoa ela vem com algo específico, uma dor, né? Então, a gente já faz um rastreio completo, né? Tipo, mapeia, vamos dizer, né? E para a gente encontrar onde que a gente consegue também fazer as liberações. Qual que é a origem, são vários pontos, né? Eu vi que Sim. vários pontos, ela estava explicando, aqui é um ponto, né? Várias partes do corpo é referente a uma questão, né? Isso, porque os ímãs, ele tem a polaridade positiva e negativa, né? Então, faz a ressonância, né? Então, coloca um ponto positivo e um ponto negativo, né? Um ponto alcalino e um ponto mais ácido, né? Então, impactado, aí faz o equilíbrio do pH do corpo. Nossa, muito interessante, né? Eu falo assim que quanto mais a gente conhece, mais a gente começa a ler, estudar sobre isso, é muito interessante. Ele é um complemento, né? Da medicina. Então, ele complementa um tratamento médico, né? Nós não receitamos remédio, nada, né? A gente só complementa.
E voltando ao assunto das mulheres, que eu falo assim, as mulheres têm várias questões, né? Questões hormonais, questão da idade, menopausa, pessoas que acabaram de ter filhos, e aí gera todo aquele conflito, tanto de corpo, de mente, de tudo. Fala que é uma bomba relógio a mulher, né? Tanto tem mulheres que é muita correria com o dia a dia, acaba se alimentando errado, não tem tempo para se cuidar. E eu acho assim, interessante também a gente abordar essa questão da mulher, porque pelas dificuldades, às vezes, delas se cuidarem mesmo, procurar um atendimento. Como que é para você lá no seu consultório, as questões das mulheres quando vão até você? O que é a maior queixa dela e o que elas esperam, geralmente, do tratamento, né? Porque eu falo, a gente sempre tem uma esperançazinha ali, né? Eu quero Sim. isso, eu quero aquilo. Como que é para você? É o autoconhecimento, né? Muitas vezes as pessoas, elas entram em conflito existencial. E realmente elas não sabem quem elas são, o que elas vieram fazer, né, nessa vida, tanto no clã como na parte familiar mesmo, né? Às vezes, quando existe alguma situação, muitas vezes eles culpam a mãe, o pai, né? Porque a mãe teve isso, então, né? Então, assim, aí a gente traz o autoconhecimento, né? É olhar para elas mesmo, né? Ter o amor próprio, né? O que às vezes é um conflito mesmo, sabe? De existência, de não saber mesmo quem sou eu, né? O que eu vim fazer. E a maternidade também gera muito esse conflito na mulher, né? Porque às vezes a mulher se sente culpada de tudo, né? Tudo ela gera uma culpa dentro dela. Eu acho que essa culpa pesa também na parte da saúde também. Porque na verdade, se a mulher ela não está bem equilibrada, ela não sabe, se ela não consegue cuidar dela, ela não vai conseguir cuidar de uma criança, né? Então, ela é o olhar para ela, né? E na terapia Reiki, como funciona? O tratamento, sessões? O Reiki, ele é uma energia de cura, né? Ele vem do universo. Então, você ativa os símbolos e você vai aplicando no seu corpo. E aí, quando você recebe essa energização, você consegue equilibrar todos os seus chakras, né? Que nós temos 6, 7 chakras, né? Então, os nossos chakras estando todo equilibrado, a gente consegue ter... A imunidade fica melhor, a parte emocional, tudo já melhora, né? Tudo fica certinho. E no seu consultório, doutor, qual que é a maior queixa das mães? Porque eu falo assim, tem dia, eu falo, gente, não tem uma parte do meu corpo que não dói. Dói a cabeça, o cabelo tá caindo, dói ali, dói aqui. Eu falo assim, que é um conjunto de várias coisas. A mulher, ela é muito, eu falo assim, ela é fácil de lidar, mas às vezes muito complicada, porque ela sente dor, às vezes nem sabe que está doendo mais. Porque eu acho que é tanto estresse, tanta correria, que às vezes a mulher é dona de casa, ela tem que trabalhar, cuidar do filho. Ou até mesmo aquela que não é mãe ainda, mas tem a correria do dia a dia, faculdade. E aí ela fala, ai meu Deus, está doendo tudo. Chega no final do dia, fala, vou desmaiar. Eu falo, não vou dormir, eu vou apagar. Falta de energia, acho que é um dos principais. Né? Fala, não tenho mais energia para nada. Chega de noite, eu morri. Né? Ou ela fala assim, dá uma respirada funda de manhã, aí eu aguento até meio-dia, aí eu almoço, tenho que dormir um pouquinho, aí eu respiro de novo, vou até 5 horas da tarde, morro de novo, entendeu? E aí tem um outro dia. Então, assim, falta de energia, alteração de sono, alteração de intestino, muito mulher constipada, alteração hormonal, né? Mulher na menopausa, no climatério, ou nessa transição hormonal. A gente sabe hoje que a gente tem um monte de xenoestrógeno no ambiente, um monte de coisas que no corpo funcionam como hormônio feminino. Então, derivado de petróleo, derivado de plástico, pesticida, tudo isso no nosso corpo, conservante, espessante, tudo isso funciona como hormônio feminino, que estressa a mulher fica estrogênica, entendeu? E atrapalha o homem. Então, assim, são várias contaminações ambientais que a gente tem que ainda pioram mais esse ritmo da mulher, né? Que não é só a jornada do trabalho, é a casa, é filho, é marido, né? E mais a menopausa, e aí você vai juntando mais problemas. Mais os outros contextos femininos, né? Do dia a dia dela, né? Não é o filho doente, entendeu? Plano de saúde, achar assistência, conseguir trabalhar, né?
Você acha, doutor, que o SUS em si, se ele começasse a investir mais nessa questão da medicina preventiva, você acha que isso melhoraria o atendimento hoje? Não só na questão geral, no contexto geral. Você acha que melhoraria isso? As filas nos postos de saúde, lotação em hospital? Você acha? Com certeza iria diminuir o número de doenças crônicas, porque você ia prevenir as doenças crônicas, né? Mas assim, até que ponto isso é interessante para o comércio? Aí a gente entra em outro patamar, ponto. Né? A indústria farmacêutica. farmacêutica. Porque não é fácil. Eu estava explicando para ela que o Rockefeller, lá em 1800... A nossa medicina começou em 1840, mais ou menos. Tá? Aí falar assim que medicina chinesa e indiana é alternativa é brincadeira, né? E ele chamou o Carnegie e falou, olha, ele era o primeiro bilionário americano, né? Dono de posto de petróleo, né? Não é posto, de fonte de petróleo. E o Carnegie, de siderúrgica, e falou, olha, nós estamos vendo que nossos químicos estão produzindo substâncias que podem ser utilizadas também como remédio. E como é que nós vamos fazer com essa medicina que está hoje, americana, com fitoterapia, com medicina indígena, que era o que se usava na época, olhando esse paciente como um todo. Aí eles chamaram um cara chamado Flexner e falou, vá nas universidades MD, de medicina tradicional, e me dê o que eles estão ensinando. E eles falaram o seguinte, eles fizeram um relatório e falaram, olha, se vocês ensinarem isso daqui, que nós escrevemos, refizeram, que era para ser ensinado, nós vamos doar, né, dinheiro para vocês. A nossa ONG, que doou $100 milhões na época, que valia muito mais, né, hoje, para o crescimento dessas universidades MD, que é a universidade da pílula para uma doença. Entendeu? Uma doença, uma pílula diferente. E daí que veio essa medicina. Então, o que está acontecendo é como nós estamos tendo mais acesso à informação e nós estamos vendo que não está funcionando, né? O que está acontecendo? Olha, nós somos jovens adultos aqui, né? Quantos da nossa idade doentes com doença crônica, com doença autoimune, com doença grave, né? Coisa que assim era para minha avó ter. É a questão do AVC, né? Hoje em dia você vê muitos casos aí de pessoas jovens infarto, AVC, infarta do nada, às vezes até pessoas que realmente praticam esportes, que cuidam da alimentação, da saúde, artrite, artrose. Exatamente, diabético, hipertenso, artrose. Eles estão vendo nos Estados Unidos que aqueles jogadores que ganhavam bolsa, aqueles adolescentes, fazendo lesão de pessoa adulta, fazendo lesão de menisco, fazendo lesão de ligamento cruzado. Existe lesão de ligamento cruzado em criança? É claro que existe, só que tem que ser alto impacto. É uma queda, né? Alguma coisa muito assim, importante, né? Entendeu? Uma torção muito importante. E eles estão lesionando como um adulto. E aí já tem várias teorias, inclusive do glifosato, que é um pesticida, que parece que eles podem se ligar à cartilagem, acho que até no lugar do zinco, se não me engano, e enfraquecer a cartilagem. Então, que teoricamente estar exposto a muito glifosato seria uma alteração não só intestinal, podendo inflamar, como de qualidade de cartilagem. Então, nós estamos realmente envelhecendo mais rápido e tendo doença crônica antes da hora. Causa o veneno no alimento. Um dos fatores. Um deles. Né? Tem vários fatores. Esse é somente um dos fatores. Só para a gente pensar. Então é bem complexo, né? É uma coisa liga a outra sem a gente mesmo imaginar, né? E a vida acelerada, a gente vai pegando fast food, que vocês estavam e falando que você nos bastidores. Falou, né? A questão dos laboratórios hoje em dia é muito complicado, né? Bater de frente, São né? os lobbies dos laboratórios, vai entrar... Porque se existisse uma questão de pesquisas a fundo mesmo do SUS, do pessoal do SUS mesmo, de investir, tanto nas terapias também, na medicina preventiva, eu acho que a gente teria pessoas muito mais saudáveis, né? Com mais disposição, com mais saúde e menos gasto até para o próprio SUS, Exatamente, né? sobraria muito mais dinheiro. A gente estava aqui, eu fiz um conteúdo recente sobre a transfusão sem sangue, que é milenar, não é de agora. Já existia antes e os adventistas eles conseguiram trazer esses equipamentos para cá e oferecer. Por que não funciona hoje? Agora, a OMS, se eu não me engano, tem um direcionamento para você não fazer transfusão de sangue. Você está colocando o corpo estranho no seu corpo, por mais que seja identificado, seja o mesmo sangue. Então, aí as coisas vão mudando novamente, né? Nesse caso é o custo-benefício. Né? Se você precisar, você tem que fazer. Mas uma transfusão de sangue pode aumentar, se não me engano, é 97% a sua chance de causar uma doença autoimune. Por quê? Porque
ele não é igual ao seu. O nosso sangue é como se fosse uma identidade. Ele tem vários outros fatores além do RH. Então, assim, olha, vida ou morte, tem que tomar transfusão? Tem que tomar, entendeu? Mas, assim, não é uma coisa para se fazer com frequência. Não é recomendável. E até, por exemplo, no Pequeno Príncipe, que é onde eu fiz o R4, maior hospital pediátrico da América Latina, lá em Curitiba, se eu fosse fazer uma cirurgia de grande porte numa criança, que não fosse urgência, eles tiravam sangue da criança, guardavam, operavam e colocavam o sangue da criança de volta. Exatamente. Nossa, interessante, né? Eu li muito sobre esse hospital também, que eu estava É pesquisando. uma economia enorme. E é falta de... E é mais saudável também, né? O paciente sai muito mais Não, e rápido outra do hospital, coisa, libera leito, né? sobraria até mais dinheiro para investir mais qualidade nos hospitais, nos postos de saúde, né? Então, assim, é muito investimento numa coisa e falta investimento nas outras, né? Mas Acho que... Mas essa questão da distribuidora, de farmacêutico... É o capital que manda. É muita coisa em jogo, né? Muito dinheiro em volta, É. né? Mas eu acho que essa consciência seria muito interessante. Até porque nossos políticos vêm desse meio, né? Não é interessante para eles. Mas também. agora tem até algumas empresas que estão começando a abrir o olhar, entendeu? De melhorar a qualidade da absorção do produto, por exemplo. Então, se eu falo, por exemplo, de um açafrão, de uma cúrcuma longa, a gente sabe, se você usar cúrcuma longa com pimenta preta, ela aumenta muito a absorção. Só que a pimenta preta dá desbiose intestinal. A pimenta preta, ela foi para a Europa como pesticida, você sabia? Ela, na época das Índias e tudo mais, eles usavam a pimenta preta, na verdade, para fazer um composto para passar nas plantas como pesticida. Mas ela melhora a absorção da cúrcuma longa. Tem um produto novo, tem o Curate, tem um outro que eu esqueci o nome. O Curate, ele aumenta em 15 vezes a absorção da cúrcuma longa. Então, o magnésio, uma pedra de magnésio, se eu tomar um magnésio, ele vai me dar diarreia, ele não vai ser absorvido, ele vai ficar na luz intestinal e vai soltar o meu intestino. Eu preciso tomar um magnésio ligado a um aminoácido. E aí, dependendo do aminoácido, ele vai para um lugar diferente. Então, por exemplo, o treonato de magnésio, teoricamente, é o único que passa a barreira hematocefálica. Consegue entrar no cérebro o magnésio. Então, assim, existem empresas, não são todas as empresas também, existem empresas que estão trabalhando em melhorar a saúde das pessoas. Inclusive em farmácia comum, não só farmácia de manipulação. Nossa, isso Mas, vai ser assim, ótimo. é uma abertura de consciência. Não sei se vai ser nessa nossa Nossa da nossa geração que vai haver essa abertura completa. Mas, assim, que é uma medicina completamente diferente e que me interessa muito o resultado, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa que funcione, que dê resultado. É igual você tomar um remédio para dor de cabeça? Não é igual. Mas é muito gratificante você tomar para si as rédeas da sua saúde. E ter conhecimento, né? Procurar ajuda com um profissional. A gente também estava conversando sobre o ozônio, né? Sim. A possibilidade de você estar usando o ozônio no tratamento também, né? Explica um pouquinho sobre o ozônio pra gente ficar conhecendo mais sobre a questão do ozônio que você estava me falando, dos produtos com ozônio. Ah, tá. Eu, na verdade, lá no meu espaço, eu não aplico o ozônio, né? Eu tenho alguns produtos, o abacate com ozônio, né? Isso. Com vitamina E, que ele é muito bom para a parte do coração, parte da circulação, né? E aí o óleo de girassol com ozônio, né? Que é para passar na parte da ferida, né? E também ajuda na parte da dor. Produtos que né? contém, né, o componente do ozônio, né? Mas lá no meu espaço eu não aplico, Não aplica ozônio. Legal. Mas é muito bom o ozônio. É uma coisa vai ajudando, agregando a outra, né? Sim. Eu sou assim, eu sou completamente apaixonada e estou me apaixonando cada dia mais na medicina, na questão de terapia, por conta não só por questões dos meus filhos, né, que tem Duchenne, mas assim, eu vejo que outras mães às vezes ficam perdidas, sabe, sem saber, porque aquilo que eu estava conversando com o médico, eu conversei com você também, e quando a gente está desconfiado de alguma coisa, alguma situação, quando a gente vai procurar ajuda, a gente mais fica perdida do que consegue achar a solução. Então, quando a gente encontra profissionais, assim como você, Marilé, como o doutor também, que me ajudou bastante, quando abre essa mente, tudo muda. Parece que tudo melhora, parece que daí você começa até vontade de ler, de pesquisar sobre aquilo, sabe? Isso vai motivando muito, né? Que esse é o objetivo do nosso podcast e da nossa página também, de trazer conhecimento, de mostrar para as pessoas que elas podem sim procurar uma ajuda de um profissional, não seguir muito a questão da internet, né? Que eu falo assim,
O povo fala, mas o que você está tomando? Eu falo, gente, não fala, eu acho que você tem que procurar o profissional. Porque esse negócio da gente ficar medicando as pessoas pela internet, receitando dica de alimentação, de terapia ou de tratamento, eu acho que isso aí é questão do profissional, né? Eu acho que isso não é interessante a gente ficar... A gente mostra o caminho, né? E a pessoa que tem que fazer a parte dela e procurar um profissional, né, Rafael? Porque dificilmente vai funcionar, né? Como vocês disseram, cada corpo é um corpo, cada indivíduo é um indivíduo, e mesmo que seja gêmeos idênticos, tem diferença, então não vai utilizar o mesmo tratamento, o mesmo treino físico, nada vai ser igual, né? Tem nem mais tratamento, né? Porque o doutor tá batendo na tecla, né? Cada vitamina... Não adianta nada você tomar o magnésio se alguma coisa ajuda, porque eu já tava tomando tudo errado, ó. Já tomei tudo errado minha vitamina uma vez na minha vida, porque eu já tomei assim, porque a gente vai procurando aquele desespero, a gente vai e compra, né? Depois você fica pensando, fala, mas peraí, será que eu tô com falta disso mesmo? Será que não é outra coisa? Ou o farmacêutico te recomenda, mas ele não sabe qual foi seu exame. Ele sabe qual que é a função do remédio, mas não como isso vai agir no seu corpo, ou o que você está precisando. Também, né? O ômega também, assim, tá na farmácia, assim, você compra vários tipos, na verdade são vários tipos de ômega, que às vezes você chega lá, você nem sabe qual que você vai comprar. Então, assim, é difícil, Você né? tem que ter no mínimo o selo IFOS de qualidade de origem, porque ele pode vir oxidado, ele pode vir com altas taxas de metal pesado, porque geralmente são fazendas de peixe, né? E o peixe fica dentro de uma grade, dentro de um lago, né? E aí ele fica mordendo a grade. Fica estressado, então, né? Ele fica estressado porque ele está ali dentro e tem várias coisas, acho que até no Netflix tem a respeito dessas fazendas de salmão. Vocês vão ver várias coisas assim complexas, entendeu? Uso de antibiótico, hormônio para ficarem todos machos, ficarem maiores, né? Tem várias coisas que eles colocam ali, também não é tão lindo assim. Mas assim, o selo IFOS é um selo de qualidade. Existem, a gente divide o ômega 3, tem ômega 3, ômega 6, ômega 7 e ômega 9. Ômega 3, né? Pode ser o óleo de peixe, pode ser óleo de crio, pode ser alga, tá? Crio é um camarãozinho que baleia come, bem pequenininho. Do ômega 3 eu divido ele em EPA e em DHA. São os dois tipos de ômega que você tem. Dependendo do que você quiser, você vai usar mais rico em EPA ou mais rico em DHA. Mas eu, por exemplo, posso pegar um ômega comum de farmácia com selo IFOS, com 200 de DHA e 250 de EPA, e eu posso pegar um ômega de uma marca melhor com 990 de EPA, ou outro com 1.500 de DHA, dependendo do que eu quiser fazer. Eu posso usar esse de farmácia com selo IFOS pouquinho? Pode, mas você vai ter que tomar 6, 8 cápsulas por dia para você ter o mesmo resultado daquele outro. Então tem trabalhos que falam assim, ômega 3 não funciona. Você vai ver o que foi dado uma cápsula dessa. Claro que não funciona, a quantidade que você está dando é ínfima para você observar um resultado adequado. Então, observar se está dentro do prazo de validade, se você abrir a cápsula, se não tem gosto de peixe velho, porque uma cápsula que você abre do ômega, por exemplo, para dar para uma criança pequena, você pode abrir a cápsula e colocar na boca da criança. É gosto de peixe novo, fresco, tá ali sem oxigênio, sem nada. Não pode congelar, você bota a cápsula no congelador e enfia um palito nela, não pode congelar. Congelou, tem ômega e alguma outra coisa junto. Nossa, interessante. Entendeu? E o ômega, ele é um estabilizador de membrana para frio. Então ele não é um anticongelante de peixe, mas ele atua no frio. Então o peixe do Brasil, uma sardinha do Brasil tem 400 vezes menos ômega que uma sardinha de Portugal. Então é muito difícil você conseguir quantidade boa de ômega somente com a alimentação aqui. Então, assim, são vários fatores que você tem que olhar. Inclusive, se for importado, tem um site chamado Labdor, que você consegue fazer um ranqueamento de ômega. Por que esse ômega está A, por que esse ômega está D de nota? Entendeu? Porque tem metal pesado, porque não está bem descrito, porque a origem está questionável, porque o label lá, a capinha dele não está falando direito. Então, assim... Tudo tem o seu detalhamento. Isso só do ômega 3. Aí eu tenho ômega 6 anti-inflamatório, que é óleo de borragem, muito usado para inflamação de mama, mulher com dor na mama pré-menstrual. Eu tenho ômega 7, que é de cereja amarela da Sibéria, então pula, né? O ômega 7, que para chegar esse ômega 7 no Brasil, você imagina o valor que ele vai ser. Né? E o ômega 9, que geralmente é óleo de pequi, azeite de oliva
e óleo de noz pecan. São os óleos anti-inflamatórios do tipo 9, que também são mais baratos, entre aspas, né, e daria para a gente tomar. Qual que seria o ideal? 1 para 1. Comer uma coisa inflamatória, 1 grama de óleo inflamatório, 1 anti-inflamatório. Então você imagina você comer uma batata frita, né? Quantas cápsulas de ômega você vai ter que tomar porque você comeu uma batata frita? Então o que eu sugiro? Sugiro não comer uma pizza. Não mas se coma for comer, enche ela de azeite. E pelo menos faça uma competição na absorção do anti-inflamatório com o inflamatório. Meu Deus, é muito conhecimento. Eu falo assim, na verdade, interessante mesmo é procurar um profissional, porque eu acho que sai bem mais barato, porque você vai medicar de a forma que a pessoa precisa, né? Porque às vezes a gente vai se medicando, quando você vai somar, compensa mais você procurar o profissional, que ele vai te dar o caminho ali. E nada de graça, né? Não, e eu falo assim, que às vezes as novidades chegam lá, tipo nos Estados Unidos, nesses países, né? E às vezes demora para ter essa consciência chegar aqui no Brasil, né? E acho que a medicina preventiva, ela vem com tudo. Eu acho que as terapias também vêm aí para agregar bastante, não só conhecimento, mas saúde, né? Que é o que todo mundo espera, né? Qualidade de vida desde as crianças, que eu falo que as crianças também precisam muito de qualidade de vida hoje, saúde, para as questões do fast food, questão também as crianças às vezes sofrem questões emocionais também em casa, né? Por briga dos pais, ou às vezes os pais é só o celular não tem tempo de qualidade. Então acho que os dois termos, um agrega a vida das pessoas, né? Um agrega mais que o outro, E né? por isso acaba sempre tendo consequência física e emocional, né? É isso, gente. Olha, foi maravilhoso. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando com vocês, porque cada gancho vai gerando uma vontade de aprender mais. Eu agradeço muito a você, Marileia, por estar aqui presente hoje, falar um pouquinho do biomagnetismo. Te agradeço por você estar fazendo acompanhamento e tenho certeza que muita gente ainda vai conhecer o seu trabalho e vai agregar com as terapias, com a medicina convencional, com a medicina preventiva. Fala um pouquinho da sua rede social para quem quiser te seguir, quem quiser marcar uma consulta com você. Ah, tá. É Marileia _Aracaki Biomagnetismo. Aí lá tem o meu telefone. Aí se vocês quiserem mais alguma informação, né? Eu estou à disposição. Eu fico muito agradecida. Não, eu que agradeço por você estar aqui presente e explicar um pouquinho pra gente conhecer essa terapia que é muito importante, né? Nos dias de hoje, tratar a parte emocional e agregar com a parte física também, né? Dr. Daniel, obrigada por estar presente mais uma vez, contando um pouquinho do seu trabalho. Eu creio que a medicina preventiva vem com tudo mesmo aí para agregar a vida da gente. Principalmente eu falo para as doenças raras também, que às vezes a gente fica perdida. Eu acho que isso é muito importante pra gente. Fala um pouquinho aí da rede social. Muito obrigado, agradecer o convite. O Instagram, dr.danielfigueiredo. E só esqueci de falar uma coisa. Lá eu faço ozônio. Tá? E o ozônio funciona muito para dor, funciona muito para fibrose. Né? Ele é muito interessante no mecanismo de ação. É um mecanismo de ação diferente. Até inclusive, voltando a esse assunto, eu ouvi falar também, né? Questões dessas doenças neuromusculares, diz que o ozônio é muito importante. Diz que está vindo bastante estudo sobre isso. É que o ozônio, dependendo da forma com que você faz, ele faz uma coisa chamada hormese, que é assim, entra uma coisa oxidante no sistema, aí o corpo faz assim, está entrando um oxidante, produza antioxidante e substâncias anti-inflamatórias. Quando a substância chega lá, ele já virou oxigênio, porque ele é muito rápido para transformar em oxigênio. Então sobra antioxidante e anti-inflamatório. Essa é uma das formas de ação dele. E quebra de fibrose, é muito interessante alguns mecanismos. Não é para tudo, mas é muito interessante. Feridas, né? Eu não trato feridas lá no consultório, mas para feridas é muito interessante, porque acaba sendo uma alta dosagem de oxigênio que você dá no corpo. Nossa, é muito interessante, eu li bastante sobre isso, mas deixe sua rede social para quem quiser marcar uma consulta, conhecer um pouquinho do seu trabalho na rede social também, que eu acho bem bacana, ela tem muitas informações que vai agregar muito, tanto a vida da mulher, quanto também de todos aqueles que buscam qualidade de vida, né? Certo, é dr.danielfigueiredo no Instagram. Também não posso deixar de agradecer os patrocinadores do podcast, a Recursos SA Soluções Administrativas, a Ótica Cristal, a Marileia Aracaki também, aqui biomagnetista também, que está como patrocinadora, e o Tony Beach Tênis. Também quero agradecer as meninas hoje também do Estúdio Sister, a Gislaine e a Ari, que hoje cuidaram de mim, tirando foto lá, foi bem legal, bem bacana. E é isso, gente. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui e vamos para a próxima semana, para o próximo podcast.